Frente 3, módulo 25, geometria analítica, o estudo da circunferência, tá? Então, olha lá, nós vamos ver a equação reduzida e a equação geral da circunferência. Para eu obter uma equação da circunferência, eu preciso ter o centro, um ponto e o raio, tá? O centro, ele é dito como A e B. O raio e o ponto P, XY, certo? Então, a distância desses dois pontos aqui é o próprio raio. E como que vai ficar a equação reduzida da circunferência? Formulazinha, ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado, que é igual a R ao quadrado. Quem é A e B? São as coordenadas do centro da circunferência. Quem que é R? O raio da circunferência. Então, é a fórmula da equação reduzida da circunferência. Se o centro da circunferência é a origem, ou seja, 0, 0, tá? O centro da circunferência é a origem, a minha equação reduzida da reta simplesmente vai ficar isso aqui. Por quê? Se o A vale 0 e o B vale 0, se eu substituo, sobra x e y apenas, tá? E isso aqui é a equação reduzida. Qual vai ser a equação geral? Basta desenvolver o quadrado da diferença dos dois termos aqui, ó, e vou cair numa situação dessa aqui, ó, x quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c. Importante, quem é o A? Menos 2azinho, e o azinho é a abscissa do centro. E quem é B? Menos 2bzinho, e bzinho é a ordenada do centro, tá? E quem é o C? A quadrado mais B quadrado menos R ao quadrado. Não vamos esquecer dessas fórmulas. Então, vamos ver o que podemos trabalhar aí, tá? Ele fala assim, ó. No plano cartesiano, seja C uma circunferência situada no primeiro quadrante, tangente à reta x igual a 3 e tangente ao eixo no ponto 7, 0. Uma equação cartesiana de C é... Então, eu deixei mais ou menos o esquema aqui para vocês, pra gente, porque fazer manualmente isso é complicado, tá? Então, eu tenho lá, ó, eixo x, eixo y, aqui eu tenho a reta tangente à circunferência x igual a 3. Ou seja, se x é igual a 3, esse ponto aqui, ó, é o 3. Então, aqui eu tenho o 1 e o 2, ok? E tangente ao eixo x no ponto 7, 0. Então, aqui, ó, essa reta, tá? Essa circunferência tangencia a minha, vou pôr com essa cor, tangencia o meu eixo x, tá? No ponto 7, 0. O que é tangenciar? Tocar, né? Nesse ponto aqui. Portanto, aqui, ó, é 7, certo? Se é 7, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Muito bem. O que aquele exercício pede? Uma equação cartesiana de C. Para conseguir a equação cartesiana de C, eu preciso do centro, AB, e preciso do raio. Não tenho nenhum dos dois, mas a partir daqui eu consigo obter, tá? Então, olha lá. Se eu traçar isso aqui, ó, isto aqui, para mim, será o centro da minha circunferência, que é o AB, que eu preciso, tá? Então, o que eu vou observar, tá? Ele tem a abscissa 7, olha lá, a abscissa 7, falta achar quem é a ordenada.
Então, o que eu vou perceber? É possível encontrar o raio. O que é o raio? O raio da minha circunferência é esse segmento aqui, tá? O que é esse segmento? É a distância de 7 até 3. 7 menos 3, 4. Então, o raio é 4. Se isso aqui é o raio, isto aqui também é o raio. Portanto, essa distância aqui é 4. Então, eu tenho ordenada 7, abscissa 7 e ordenada 4, certo? Se eu tenho, então, ó, a abscissa 7 ordenada 4 e o raio medindo 4, eu consigo achar a equação da circunferência. Vocês percebem que aqui, ó, está na equação reduzida. Qual é a equação reduzida da circunferência? X menos A ao quadrado, Y menos B quadrado, igual a R ao quadrado. Então, quem é A? A abscissa do ponto C. Quem é B? A ordenada do ponto C. Então, vai ficar x menos 7 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, que é 4. Então, ele ficou x menos 7 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, que é igual a 16, que corresponde à alternativa A. A questão desse exercício foi determinar aí quem é o raio. Ok? Seguindo o exercício número 2. No plano cartesiano, considere a reta de equação 2x mais y é igual a 1. Então, temos uma reta. Reta R de equação 2x mais y é igual a 1. E os pontos de coordenadas A1, 4 e B3, 2. Determine a equação da circunferência na qual um dos diâmetros é o segmento AB. Muito bem. Então, vamos lá, tá? Ele diz no exercício que o diâmetro da circunferência é o próprio segmento AB. Ou seja, é a distância de A até B. Certo? Então, se eu achar a distância de A até B, automaticamente eu acho o diâmetro. Achando o diâmetro, eu, consequentemente, acho o raio. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, distância de A até B. Pela formulazinha, vai ser x do B menos x do A ao quadrado, mais y do B menos y do A ao quadrado. Então, temos aqui, ó, o ponto A é esse, o ponto B é esse, tá? X do B, 3, menos x do A, 1, mais y do B, 2, menos y do A, 4. Certinho? Então, a distância de A até B será 3 menos 1, 2 ao quadrado, 4. 2 menos 2, 2 menos 4, menos 2 ao quadrado, 4. Então, distância de A até B, raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2. Opa! 2 raiz quadrada de 2. Se eu achei a distância de AB, que é 2 raiz de 2, e que ela é igual ao diâmetro, tá? Então, eu vou dizer que é 2 raiz de 2. Então, o diâmetro da circunferência é 2 raiz de 2. Qual será o raio da circunferência? É a metade do diâmetro. Portanto, o raio da circunferência será raiz quadrada de 2. Achei o raio, tá? Mas para achar a equação da circunferência,
eu preciso achar o centro da circunferência. E eu não tenho. Mas o que eu percebo do centro da circunferência? É o ponto médio dos dois pontos que formam um diâmetro, tá? Então, quem que é o centro? Tá? É o ponto médio de AB. Como é que eu calculo o ponto médio de AB? Tá? Eu sei que o A, eu vou pôr aqui, ó, é 1,4 e o B é 3,2. Já vimos anteriormente que o ponto médio, né? O ponto médio AB é a média aritmética das abscissas e das ordenadas. Então, quem é a abscissa do ponto A? XA mais XB dividido por 2. E do B? YA mais YB dividido por 2. Então, vai ficar o que, ó? 1 mais 3 por 2. 4 por 2 dá 2. YB, 4 mais 2, 6 por 2 dá 3. Portanto, tá? O centro da minha circunferência, que é o ponto médio, é C32. Agora, tenho tudo que eu preciso para achar a equação da circunferência. Então, ó, a equação da circunferência. Ela tem um centro, que é quem? 2, 3, e tem o raio, que é o quê? Raiz quadrada de 2. Como ele não está pedindo se é geral ou reduzida, eu opto por fazer a reduzida. Qual que é a equação reduzida da circunferência? X menos A ao quadrado, Y menos B quadrado, que é igual a R ao quadrado. Lembrando que A é a abscissa do centro e B é a ordenada do centro. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado, que é o raio ao quadrado. Tá? Posso deixar na sua forma reduzida. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado, simplifiquei aqui, 2. Então, eu tenho que a equação reduzida dessa circunferência é x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a 2. Então, é um exercício dissertativo aí, né? Exercício número 3. Olha o que diz o 3. Ele fala o seguinte, ó. Considere o gráfico dado. Sabendo que a distância de AB é 1,2 metros e que o centro da circunferência alfa é o ponto 1, e que as circunferências têm mesmo diâmetro, pode-se afirmar que a equação da circunferência beta é. Então, vamos lá. Para achar a equação da circunferência beta, obrigatoriamente, eu preciso do centro e preciso do raio. Então, vamos achar o que eu tenho aqui, tá? O que ele diz? Que essa distância de AB aqui, ó, essa distância de AB, de A até B, vale quanto? 1,2, tá? O centro da circunferência alfa é 1. Então, ó, centro é 1. Portanto, o raio da circunferência vale quanto? 1. Certinho? Então, ó, centro 1. E que as circunferências têm o mesmo diâmetro, tá? Pode-se afirmar que a equação da circunferência beta é, se elas têm o mesmo diâmetro, quer dizer que aquela lá tem o mesmo raio, certo? Então, falta determinar
o centro da circunferência beta. Então, como vamos determinar o centro da circunferência beta? Determinando o x. Porque o y, se eu seguir aqui, ó, tá? Olha lá. Eu já tenho que o y do centro dessa circunferência, saiu fora aqui, do centro da circunferência, também é 1, porque o raio ali é 1, tá? Então, olha lá, certo? Então, eu já sei que esse centro aqui, ó, esse é o centro 1, esse é o centro 2. É alguém e 1. Eu preciso determinar quem é esse alguém. Então, como é que a gente vai fazer? Para determinar esse alguém, na verdade, eu preciso determinar essa distância aqui, ó. Tá? Ou essa aqui, que é a mesma com essa aqui, tá? Então, aqui eu sei que é 1. Então, vamos lá. Sei também que tudo isso aqui mede 1,2. Então, vamos pensar assim, ó. Aqui é raio, mede 1. Aqui é raio, mede 1. O que o exercício está pedindo? Tá? Ele está pedindo essa distância aqui, ó. Por quê? Essa distância é igual a essa. Se eu achar essa, consequentemente, eu dobro dessa e acho isso aqui, ó. Tá? Tenho aí um triângulo retângulo. Se isso aqui é um triângulo isósceles, isso aqui é mediana. Portanto, isso aqui é o ponto médio. Aqui era 1,2 que foi dado, então aqui é 0,6 e aqui é 0,6. Tá? Eu posso trabalhar, então, ó, nesse triângulo aqui, ó, Pitágoras, e eu acho x, tá? Que eu acho determinando aquele pedacinho. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou determinar esse x. Então, eu vou pôr aqui, ó, por Pitágoras, tá? 1 quadrado é igual a x quadrado mais 0,6 ao quadrado. Então, x quadrado mais 0,36 é igual a 1. X quadrado, 1 menos 0,36, 0,64. O x raiz quadrada de 0,64, 0,8 metros. Ok? Então, agora eu vou conseguir com certeza a abscissa do centro da circunferência beta. Então, olha lá, se aqui é 0,8, aqui também é 0,8. Então, 0,8 com 0,8, 1,6. Mas eu já não tenho 1 aqui, ó. 1 mais 1,6, eu obtenho aqui 2,6. Então, quer dizer que a abscissa do centro da circunferência beta é 2,6. Agora, eu consigo a sua equação. Então, olha lá. A equação lambda. Eu tenho o C2 é 2,6 e 1, e o raio vale 1, tá? Então, o que eu tenho de equação reduzida da circunferência? X menos A ao quadrado, Y menos B ao quadrado, que é igual a R ao quadrado. Então, ficou o quê, ó? X menos 2,6 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado. Certinho? Então, eu tenho lá, olha, x menos 2,6 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Eu tenho como alternativa a letra E. Geometria analítica, trabalhando com geometria plana. Tá? E o último exercício desse módulo, ele diz assim, ó, considere duas circunferências, alfa e beta, descritas pelas equações.
Alfa, x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 16. E beta, x menos k ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado, que é igual a 36. Sabendo que as circunferências se tangenciam e que o centro da circunferência beta está localizado no segundo quadrante, então 1 sobre k pode ser representado pelo número decimal. Então vamos lá. Vamos conhecer quem é o centro de cada um e quem é o raio de cada uma, tá? Então olha lá. Alfa, tá? Eu vou chamar centro 1 e raio 1. E o beta, centro 2 e raio 2. Certinho? Então, olha lá. Se a minha equação da circunferência é isso aqui, ó, basta achar o A. Ó, quem que é o Azinho dessa? Menos e menos, o A é 2, sempre o oposto o sinal. Menos B, quem é ele? Menos 3. E o raio, raiz quadrada de 16, 4. Então, 2 menos 3 e o raio 4. Equação circunferência beta, tá? O centro, menos K, vai ser K e 5. Raiz quadrada de 36, 6, certo? Então, ele diz o seguinte, ó, que as duas circunferências, tá? Elas se tangenciam, certo? Se as circunferências se tangenciam, eu posso dizer que a distância entre as duas é a soma dos raios, né? O que é se tangenciar? Duas circunferências se tangenciam quando elas fazem isso aqui, ó. Elas se encontram aqui, tá? Então, ó, a diferença do centro 1 e centro 2, a distância do centro 1 e do centro 2 é a soma do raio 1 mais o raio 2, certo? Então, ó, se as circunferências se tangenciam, eu vou dizer que a distância de C1 até C2 é a soma do raio 1 mais o raio 2. Então, o que eu tenho como distância de C1 até C2? Raio 1, 4, mais 6, a distância de C1 até C2 vai ser 10. Tá? Bom, mas o que isso tem a ver? Eu vou achar a distância do centro 1 ao centro 2, que vale 10. Então, olha lá. O que é a distância de C1 a C2? É raiz quadrada do quê? X do B menos x do A ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Eu sei que a distância deles é 10. Quem é x de C1? Ó, x do B e x do A. Então, como é que vai ficar? K menos 2 ao quadrado, mais 5 mais 3 ao quadrado. Então, agora é só achar K, né? Como é que pode ficar essa história? Vou jogar para cá, ó. K menos 2 ao quadrado, mais 5 e 3, 8 ao quadrado, 64, que é igual a 10. Para eu eliminar a raiz, eu elevo ao quadrado aqui e aqui também. Então, ficou, ó, K menos 2 ao quadrado mais 64 é 100, certo? Se eu quero achar o valor de K, o que eu posso fazer aqui, ó? K menos 2 ao quadrado, 100 menos 64, 36. O inverso da potência raiz, K menos 2 é mais ou menos 6. Então, eu terei duas raízes. 4 menos 2 é igual a 6 e 4 menos 2 é igual a menos 6, certo? Aqui, K, 6 mais 2, 8.
e aqui K, menos 6 com mais 2 vai dar menos 4, certo? Só que o exercício diz, tá? Que pertence ao segundo quadrante, certo? Então, se é o segundo quadrante, o x não pode ser negativo. Então, o K só pode ser 8. O que o exercício pede? A razão de 1 por K. Então, o que eu vou pôr aqui, ó? 1 por K, tá? Então, eu quero que o K... Ai, desculpa, gente. Tá no segundo quadrante. Então, o X... Nossa Senhora. O X é negativo. Certo? Isso. Então, vai ficar o quê, ó? 1 por menos 4. 1 por menos 4, eu tenho 0,25. Alternativa